quer aprender a fazer um corte desse daqui, cara, pro seu dia a dia, para que fique muito mais fácil além de ganhar muito dinheiro com a barbearia cortando o cabelo? Cara, olha o que eu vou te ensinar, então acompanha aqui nesse vídeo para eu te mostrar tudo e o passo a passo como que você vai fazer. Pessoal, eu vou narrar aqui pra você como que você vai fazer um corte desse do dia a dia, galera. Como você pode ver, o último corte dele foi um americano. Pra quem não sabe, esse cabelo aqui, ele é muito fino, tá bom, galera? Então são um dos cortes mais difíceis de você começar a fazer, ainda mais quando é iniciante. Vocês podem observar que eu começo fazendo uma pequena aresta, galera. Vou dar um insight pra vocês. Essa aresta é o que vai definir o degradê de vocês, tá bom? Quando vocês fazem uma aresta assim, vocês estão definindo a altura de um degradê. Eu sei que no começo agora pode ser muito complicado para vocês de entender o que eu tô falando, tá? Mas a minha forma que eu tentar falar com vocês vai ser de uma forma muito simples, para vocês aprenderem a cortar cabelo dia a dia. Vocês podem ver que eu tô iniciando com o pente 3, tá bom? Fazendo uma pequena aresta que vai pegando dali perto do pezinho, tá? Para ficar o corte conhecido como do jaca, que muitos de vocês já conhecem, tá bom? Vocês podem ver que eu já vou fazendo toda a aresta usando apenas o pente, tá? Para isso facilitar a gente conseguir fazer esse corte, tá bom? Agora, galera, eu tô explicando aqui que vocês devem fazer, olha só, tá vendo? Que vocês precisam ter uma aresta para definir o corte. Agora eu vou começar com a 2, galera, bem perto da 3, para que a gente já consiga fazer esse corte muito bom, tá? João, por que a gente não faz com esse corte? Já vem logo com a 2 direto, porque fica muito marcado, tá bom? Por isso que eu vou descendo os pentes. Quando a gente faz com o pente 2, 1 e vai fazendo dessa forma, a gente chega bem perto lá da 3, só que sem encostar na 3. Vocês observam que eu tô fazendo um movimento em C, jogando a máquina para fora. Significa, galera, que eu tô querendo não marcar aonde que eu já marquei com a 3, tá? E com a 2. Como vocês podem observar, agora eu venho com a 1,5, tá bom? Jogando o movimento para fora, sem encostar na 2 e na 3, tá? Isso vai fazer muito mais fácil a gente conseguir tirar essa pequena aresta depois no final, tá bom? Como vocês podem observar, eu abaixo aqui para o pente 1,5 baixo para a gente conseguir chegar bem perto. Observam, galera, que mesmo fazendo um movimento em C, fica um pouquinho de nada marcado. Eu sei que no começo para vocês deve estar muito complicado, mas eu vou facilitar demais a forma para eu ensinar para vocês, tá bom? Como vocês podem observar agora, depois de passar 1,5, a gente agora vai vir marcando com a 0, galera. Observe que eu passo apenas um único dedinho perto da aresta, tá bom? Esse tom que eu acabei de fazer, ele vai ser conhecido como tom cinza. Essa aresta, galera, ela que vai fazer e definir o tom escuro do degradê, tá bom? Como vocês podem observar, eu uso apenas um dedinho, tá? Pra gente conseguir fazer isso do jaca. Como o cabelo dele é bem fino, galera, bem fino, eu faço com o maior cuidado possível, porque eu sei que de fato, se eu fazer qualquer mole, é bem ruim. Então eu recomendo que vocês, quando começarem, peguem um cabelo crespo, que fica muito mais fácil para vocês, tá bom? Assim, com o cabelo fresco, vocês conseguem fazer um corte com muito mais facilidade. Nesse caso, eu fiz com o cabelo muito fino e eu tinha que tomar muito cuidado deles, galera. Quando vocês começarem a pegar a experiência, vocês vão ver o que eu tô falando, tá bom? Mas observe que eu fiz com a marcação da 0 e olha como ficou essa marcação, galera. Agora eu venho com o pente 0 alto, tá bom? Que a gente vai fazer um dedinho para que a gente consiga marcar, tá? Quando a gente utiliza um dedinho, galera, a gente tá medindo para que a gente consiga fazer o degradê, tá bom? Por que eu uso a 0 alta, João? A 0 alta, ela é feita, galera, pra gente conseguir conectar com a 1,5, que foi o último pente que a gente fez, se lembram? Então, assim fica muito mais fácil. Não tem como conectar com a 1,5 se não passar pela 0 alta, tá? Então, galera, a gente vai fazendo isso aí com um dedinho em todo o cabelo. Observem, galera, que eu faço isso com muito mais detalhe, com apenas um dedinho, sem deixar passar, tá bom, galera? Esse um dedinho. Isso aqui não é uma regra, tá? Isso não é uma regra. Depois que vocês entenderem a matemática do degradê, vocês vão ver o que eu tô falando pra vocês. Observe que eu faço com apenas um dedinho. Olha lá. E agora a gente vai vir, galera, com o pente meio, tá? Que é 0, que é 0,5 na metade. Pra gente já conseguir enfraquecer essa marquinha, tá bom, galera? Depois a gente vai vir com a quase meio, com a 0 quase baixa, pra gente tá tirando definitivamente essa marca, tá bom? Mas vamos com o pente meio não, desculpa, com a 0 na metade, para que vocês consigam tirar essa marca. Observa, galera, que eu passo em todo o cabelo, chegando bem perto da meio, chegando bem perto mesmo, porque assim vai fazer a gente conseguir tirar essa marca. Agora vocês vão observar que eu vou deixar bem pertinho da 0, tá vendo? Assim vai fazer que a gente tire definitivamente essa marca, tá bom? No caso aí, a regulagem da máquina de vocês podem estar quando chegando a máquina de vocês, quando chegarem 0, vão estar exatamente assim. Vocês também podem estar tirando da mesma forma, tá bom, pessoal? Então vocês vão lá chegando bem pertinho, ó,
da meio, como vocês podem ver. E aí a gente já consegue ter esse pequeno resultado, tirando toda aquela marca da zero alta. Agora, galera, fica muito mais livre pra gente já conseguir trabalhar com outros pentes, tá? O que a gente vai fazer agora, galera? Aqui vocês estão observando que tá ficando bem perto do resultado. A gente pegou agora a 1 e vai ficar com a 1 alta. Por que a gente está utilizando todos esses pentes, bom? Porque a gente está querendo enfraquecer, tá? Esse cabelo. Porque se a gente vier direto fazendo tudo, vai ficar um birimbolo, vai ficar ruim demais, a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente queira. Por isso tem que ser dessa forma. Observe, galera, que a mesma coisa eu faço com a 1, sem chegar a bater na 2 ou na 1,5, tá bom? A gente faz aquele movimento em C para fora que facilita demais da gente conseguir ter esse resultado, tá? Eu quero que vocês consigam da mesma forma ter esse resultado do que eu tive no começo. Então, galera, eu queria muito bem ter um professor para poder me ensinar com detalhe como que funciona o degradê. Observe que eu jogo o movimento para fora, que é a 1 alta jogando ela para fora, porque assim vai fazer que fique bem mais fraco o degradê. Observe que já tá começando, galera, a montar um degradêzinho aí. Tem como ficar melhor. Agora a gente vai vir com a meio quase baixa, como vocês podem observar. Assim vai enfraquecer, tá bom? Aí a gente vai conseguir trabalhar com o outro pente, que é o último pente. Depois vamos começar a polir, que vai ver o resultado vindo, tá bom? Esse lado, galera, é apenas para ficar um tom cinza. Desde a zero alta, desde o pente 1,5, a gente está fazendo uma construção de degradê para ficar muito mais fácil de a gente conseguir, galera, ter esse resultado, tá bom? Como vocês podem observar, eu venho bem perto, olha só, bem pertinho da 1,5 que a gente trabalhou a última vez, para a gente já conseguir deixar bem fraca essa marca, para a gente trabalhar com a meio em cima dela e depois com a zero alta, para que assim fique muito mais fácil, não faça buraco no cabelo. E geralmente é isso que é muitos erros dos iniciantes, tá? Galera, na próxima eu quero estar ensinando para vocês uma técnica que é muito mais simples de vocês aprenderem, tá? E vocês vão fazer somente com essa técnica. Galera, não existe uma técnica correta, tá bom? Depois que, como eu disse para vocês, entenderem a matemática do degradê, vocês vão fazer de qualquer tipo de técnica. Mas existe uma técnica mais fácil, mais simples de conseguir ter esse resultado, tá? Eu quero estar ensinando isso para vocês. Na próxima, galera, eu vou estar ensinando para vocês que é o de cima para baixo. Agora, galera, a gente vai vir com o pente meio. A gente vai passar com ele alto. Galera, passem com ele sem medo, tá? Porque essa parte que a gente passou a meio é para criar o tom cinza. Então ele não é responsável por ficar escuro, tá bom? Agora a gente vai utilizar ele já na metade e pontilhando, tá bom? Por que a gente faz isso? A gente quer deixar ele cinza. Como eu disse, essa aresta que tá aí em cima, ele que vai definir o escuro, tá? Isso dali é para a gente conseguir conectar com o de baixo, para que assim fique muito mais fácil com o degradê. Observe, galera, que eu passo com o movimento ainda em C, mas passando no cabelo todo que eu passei com a 1, sem deixar encostar na 2. Eu sei que é um pouco complicado, mas vocês vão estar entendendo quando vocês fizerem isso na prática, tá? Só pratiquem, galera, que eu tenho certeza que o resultado vai vir. Vai por mim, não tenho medo de errar, vão para cima, porque eu sei que vocês vão aprender com muito mais facilidade. Já ensinei diversos alunos que aprenderam com menos de 1 ano já se tornaram grandes profissionais, galera. Então eu sei que você também já consegue, é só você não desistir, vai por mim, o resultado ele vai vir. Agora eu vou vir com ele, galera, na meio, quase baixa, tá? Porque assim agora que vai ficar totalmente cinza, pra gente trabalhar somente com a zero alta, pontilhando, que vai sair 100% essa marquinha. Observe que tem essa pequena marquinha aqui ainda, galera. Tá vendo que eu vou passar um pouco em cima dela e passar quase encostando na 1,5, tá? Assim vai ficar muito mais fácil de vocês terem o resultado que vocês querem. Agora, galera, como vocês podem ver, a gente chega bem pertinho, tá vendo? Isso vai fazer criando um tom cinza, tá? O vídeo ele tá um pouquinho acelerado para vocês verem. Eu sei que pode estar um pouquinho difícil e complicado de vocês entenderem agora, mas olha só, como vocês podem ver, eu faço um movimento em si e olha como já tá ficando o nosso resultado, galera. Já tá ficando bem bacana. E agora a gente vai começar a trabalhar com a zero alta, tá? Para que assim já facilite de a gente conseguir tirar essa marquinha 100%, tá bom? Mas olha como é que tá ficando esse resultado, galera. Depois a gente vai vir com a tesoura pra tirar isso aqui tudo, tá bom? Esse é um dos cabelos mais difíceis, galera, porque é um cabelo bem fino. E o cabelo desse cliente, galera, é bem difícil mesmo. Até mesmo para clientes profissionais acabam errando muito desse corte, tá? E por que eu trouxe ele? Porque se vocês já aprenderem com esse cabelo, cara, esquece, vocês dominam tudo. Como eu disse, vocês vão ficar agora com a zero alta. E observe que tem uma pequena linha ali ainda, galera. Mas pequena linha, a gente vai passar nessa linha, sem encostar na aresta. É apenas pontilhando, galera, com a lateralzinha da máquina. Pode ser o lado esquerdo, o lado direito.
mais pontilha, tá bom? Olha só, tá? Vocês estão observando que eu tô pontilhando, tirando essa linha que fica, tá? É bem visível. Mas não encoste na linha de cima, tá? Porque assim vocês vão ver que o resultado eles vão estar vindo. Olha só, vou começando a pontilhar, pessoal, daquela formazinha que fica muito mais fácil para vocês, ó. Eu pontilho, depois eu vim com a maquininha que eu vou ensinar para vocês, galera, um segredo que poucos barbeiros revelam para vocês. Geralmente aqui é em curso pago que geralmente as pessoas fazem. Eu vou estar revelando para vocês daqui a pouco. Eu vou mostrar, acho que nesse vídeo aqui, galera, para vocês verem como que funciona. Mas vamos lá, tá vendo que eu observo, faço bem caseiro, ó, tá bem pontilhando. E olha, observe só, tá vendo que já saiu aquela marca, galera, que ficava atrapalhando ali? Então, a gente agora faz com ele quase perto da metade, só naquela marquinha que seria da meio, tá vendo? Olha isso, como é que vai ficando esse resultado, galera, não tem jeito. Acaba que fica muito top, muito bonito, e não tem jeito, galera. Olha só, saindo toda aquela marquinha que ficava, daqui a pouco a gente só vai vir com a tesoura, tá? Para tirar essa última aresta, mas olha o resultado, galera, como vocês podem observar. Agora, galera, a gente vai começar a trabalhar com a tesoura de corte, tá bom? Que vai tirar essa pequena marquinha que tá atrapalhando ali. Ó, primeiro eu vou vir com a 4, tá bom? Porque o que acontece? Esse é um segredo também que, cara, só em curso pago tem, que é você utilizar a 4, tá? Como assim, João? Essa 4, ela vai ser responsável porque essa aresta tá muito forte, como vocês podem observar. Eu apenas pego os 2 dedinhos ou um dedinho e tiro essa aresta muito forte para depois vir com a tesoura. Cara, é um segredo que poucos profissionais revelam no YouTube de forma gratuita. Isso aqui está só em curso pago e só foi quebrando a cara que eu aprendi para revelar isso aqui para vocês gratuito. Cara, de verdade, então dê valor que eu tô fazendo, se inscreve aí, porque isso aqui é um dos poucos conteúdo que pessoas trazem. Agora, galera, eu vou vir com a 3, chegando bem pertinho da 4, para aquecer aquela aresta que ficaria muito difícil depois de tirar, tá bom? Com a tesoura. Então eu venho com ela na 4, chegando bem pertinho da 4, essa 3, tá? Depois eu vou vir com a tesoura dentada, tirando essas marquinhas, galera, e trabalhar depois com a 0 alta novamente. Ó, olha só, eu venho com ela dentada. E esse pentezinho fino aí, galera, é muito bom e muito importante vocês terem. Se vocês não tiverem, pega o pente mais fino que vocês têm. Tá vendo que eu trabalho só em cima da linha, galera, chegando bem perto. Olha só, pegando só aquelas pontinhas, cara. Esse cabelo é muito fino, galera. Eu sei que é muito complexo esse cabelo, mas se vocês cortarem um cabelo assim, cara, não tem jeito, ninguém segura vocês. Vocês podem observar que por mais que eu venha com as pontinhas, quase cria uma outra marca acima, cara, pra vocês verem como que esse cabelo é muito chato, galera. Então qual é o segredo? É vocês trabalharem com muita cautela, tá bom? Não vão logo direto ao pote, porque de fato esse é um cabelo muito difícil, tá bom, galera? Agora, olha só, eu vou trabalhando dessa forma, tirando só acima da linha para vocês verem como o resultado vai ficando, tá, galera? Depois eu vou vir com a tesoura de corte, tá? Como vocês podem observar. Essa tesoura de corte, ela vai ser responsável por a gente já conseguir tirar essa outra marca daí, tá bom? Observem, galera, que eu vou vir com esse lado aqui e vou passar em todo o cabelo, não é só somente em cima da marca, tá vendo? Eu pego ele e vou lá em cima mesmo, quase na aresta. Jogo ele para baixo de novo. Vou lá em cima, jogo ele quase no cabelo de cima e penteio para baixo. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô enfraquecendo essa aresta e fazendo que aquele cabelo fique mais arrumado no dia a dia. Olha só, eu faço, penteio, jogo ele até lá em cima e faço dessa forma. Galera, na próxima eu vou trazer um cabelo muito mais simples e fácil de você conseguir aprender, tá? O que acontece? Esses tipos de cabelo são realmente muito difíceis, cara. De verdade, de você conseguir dominar. Então, quando você tenta fazer um corte desse daí, acaba que fica muito difícil de você conseguir fazer mesmo, ainda mais com o cabelo fino. E por isso eu tô trazendo ele, para vocês verem, galera, como complexo é. Se vocês conseguirem cortar esse cabelo, vocês conseguem cortar todos eles, juro pra vocês, porque esse é um dos cabelos mais difíceis, é o fino, do lado da barbearia. Tanto é que muitos barbeiros correm quando trabalhava isso aí e acabava que eu tinha que cortar sempre esse tipo de cabelo. Então vamos lá, que agora eu vou continuar aqui pra vocês. Observe que eu já fiz depois disso tudo, ó. Chegando lá pertinho do negócio, a gente já faz isso novamente. Vai chegando lá pertinho daquela aresta e depois vamos fazendo isso aí com outro corte, tá bom, galera? Vamos fazer isso aí com outro pente, desculpa.
e outra tesoura para que a gente já consiga ter o resultado que a gente queira. Agora, galera, eu vou vir com o nosso pente de baixadeira novamente, igual aquele pente fino, tá? Como vocês podem ver, a gente vai fazer agora em cima dessa linha, tá bom? Para que a gente consiga já ter o resultado que a gente queira. Cara, olha como já tá ficando esse degradê, muito bonito, como vocês podem observar. E poucos profissionais gostam de deixar dessa forma, e cortar esse tipo de cabelo, galera. Que é um cabelo muito fino. Tá vendo que eu pego a desbaixadeira e vou lá em cima nela, tirando, galera, aquele negócio. E quando ficar uma linha, eu vou novamente naquela linha pra gente já conseguir tirar. Olha só, tá vendo? A gente chega bem pertinho, tira aquela linha, e se ficar outra linha, a gente vai e faz novamente, para que fique um corte muito bom, para que a gente já consiga ter o resultado que a gente queira. Eu sei que é um dos cortes muito difíceis, galera, mas quando vocês dominarem, esquece. Nenhum cabelo vai ser dificuldade para vocês. A gente faz isso daí novamente, olha só. A gente pega, deixa bem facinho de a gente conseguir dominar ele. Observem só que isso aqui não tem dificuldade nenhuma. É só vocês praticarem que vocês vão conseguir ter o resultado. E olha como já tá ficando o degradê, galera. Aqui já deu um pequeno cortezinho. A gente tá vendo algumas pontinhas que fica o detalhe. A gente vai vir com a zero alta novamente e vamos pontilhar esses detalhes que a gente fica. E como assim, Jô? Esse detalhe, tá vendo que tá um pouquinho mais escuro que o outro lado? A gente vem fazendo isso daqui. Isso aqui, galera, é pra gente ver o resultado. É somente quando você vê uma linha, tá? Você não precisa fazer isso daqui se realmente não tiver dessa forma. Observa que ali que eu tô vendo algumas pontinhas. Eu acabo apontando para vocês perceberem aonde que tá o erro, tá bom? E ficar com um resultado muito bom. Esse cara que tá gravando esse vídeo, galera, ele era um barbeiro iniciante. Que eu peguei ele totalmente do zero, cara. Ele tinha totalmente perdido. E já tava querendo morar sozinho já, galera, na época. E eu acabei ensinando pra ele de uma forma muito rápida. Que ele aprendeu a ser um profissional, galera, em 6 meses. Eu juro pra vocês. Em 6 meses ele já tava cortando dessa forma que eu tô ensinando pra vocês. Então, galera, é possível sim vocês conseguirem aprender dessa forma muito rápida e já conseguirem ter resultado na barbearia. Eu também não quero só ensinar vocês a ter resultado na barbearia cortando o cabelo. Como eu disse em diversos vídeos, vou ensinar vocês vendendo produtos físicos. Então, cara, me acompanha aqui nesse YouTube. Eu vou fazer vocês ganharem muito dinheiro, não somente com a barbearia, galera. Vou ensinar vocês a vender produto físico através da internet, que é onde vocês podem alcançar o maior número de pessoas que tem problema de calvície e outro tipo também, tá, galera? Que aí fica muito mais fácil. Galera, observa só que eu vou passando toda vez quando eu vejo alguma linhazinha. Eu sei que é muito chatinho, galera, e eu queria pegar muito na mão de vocês e poder ensinar isso aqui com muita mais facilidade. Então, se vocês observarem com cuidado com aquilo que eu tô falando, vocês vão aprender de forma muito mais rápida, tá, galera? E ter resultado muito rápido também. Olha só, tá vendo agora? Tem só uns pequenos detalhes. A gente vai vir com a tesoura de corte, tá? Assim fica muito mais fácil a gente conseguir ver os resultados. Aqui, galera, como vocês podem ver, a mesma coisa que na lateral, zero alta. Depois vocês vão vir com a meio, trabalhando com a metade. Como vocês podem ver, como eu já observei no começo do vídeo pra vocês. Senão esse vídeo vai ficar muito longo se eu for explicar cada detalhe pra vocês, tá? Eu prometo trazer uma técnica pra vocês que eu vou facilitar já no próximo vídeo, que fica impossível de você não conseguir aprender com facilidade. Vocês só vão fazer somente com essa técnica. Esquece todas as técnicas que vocês aprenderam até aqui. Eu vou ensinar para vocês de uma forma que é a mais fácil de todas. Depois que vocês já tiverem segurança, vocês vão começar já a marcar com a zero, tá? Então foi a mesma técnica que eu aprendi, galera. No comecinho eu errava muito cabelo, saía muito cliente bolado da barbearia, galera, porque eu só fazia besteira, galera, e mesmo assim eu não desisti. E é por isso que eu quero falar pra vocês que não desista, vale a pena sim, galera, depois desse resultado. Olha só, vamos lá novamente, depois com a meio, depois vamos começar a trabalhar com a tesoura, depois com a zero alto, tá bom? Como eu falei pra vocês desde o começo, tá bom? E assim já vai ficando esse grande resultado, pra vocês verem como que vai ficando. Depois eu vou vir com a zero alta novamente, ó, pontilhando, só nesses detalhes, tá vendo? Tem uns detalhezinhos. Ah, cara, esse cabelo dele é um de cabelo muito chato, galera. Muito chato mesmo, vocês não tem noção. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo, como eu já disse pra vocês 4 vezes. Vocês vão ficar até bolado comigo se eu falar isso. Mas, galera, olha só. Eu já vou na metade, viu que já tá ficando bem mais clarinho. A gente vai vir agora com a tesoura novamente, tirando, ó, ou com a 4, desculpa. Vou vir com a 4, enfraquecendo essa marca. Depois com a 3, pra gente conseguir enfraquecer essa marca. Depois a gente vai vir com a tesoura de desbastadeira na parte de baixo e trabalhar com a zero alta de novo e depois tirar com uma de corte, tá bom? Não tem tanto mistério, galera, corte de cabelo, é porque esse daqui é mais complexo mesmo.
E por isso que eu trouxe ele pra vocês observarem. Agora como já tá ficando um resultado, ficando muito top, galera, como vocês podem observar. E depois vocês vão ter aquele resultado que vocês mais esperam, cara. E isso ficou muito bom, galera. Olha só, como tá ficando forte. E vou trazer agora pra vocês pronto, tá bom?